Alunos, eu coloquei essa imagem para vocês, tá? Nós paramos aqui nessa classificação e agora vamos para a próxima. Mas para a gente verificar a próxima classificação de músculo, eu preciso ter ciência desta linha aqui, ó, tá? Que divide o corpo em dois, né? Em duas partes iguais, tá? Essa linha aqui eu chamo ela de plano médio sagital. É com ela que eu vou conseguir me orientar para verificar a classificação dos próximos músculos, né? A próxima classificação que a gente vai ver, tá bom? Divide o corpo em lado direito e esquerdo. Então, por exemplo, se eu falo que um músculo é reto, transverso ou oblíquo, eu estou classificando ele quanto à disposição das fibras. Lembrando que as fibras, olha, elas ficam claras nessa imagem aqui para vocês, ó. Tá, então isso aqui é fibra muscular, né? Quem gosta de comer carne de panela consegue visualizar essas fibras aqui, ó, tá? Naqueles quadradinhos da carne de panela que a gente faz, né? Que a gente cozinha com batata. Né? Então toda vez que você desfia a carne para fazer um outro prato, alguma coisa assim, baião de dois, esse tipo de coisa, você está desfiando a carne e está soltando as fibras. Tá ok? Então, de acordo com a posição das fibras em relação a esse plano, é o que eu vou denominar o músculo. Então, se eu classifico esse músculo como reto, significa que as fibras dele estão paralelas à linha média, tá? Que é essa aqui que a gente acabou de falar, tá ok? Então eu tenho como exemplo o músculo reto abdominal, tá? Ele é um músculo reto, por quê? Porque ele está, as linhas dele, as fibras deles estão paralelas a essa linha, tá? Ao plano médio sagital. Transverso, ele forma um ângulo perpendicular à linha média. O que é uma coisa perpendicular? Ela forma um T, né? Com a linha que eu estou usando de referência. Então, ó, se essa aqui é a minha linha de referência, se eu traçar um risco para cá, eu estou formando um ângulo perpendicular, tá? Ó, olha aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então, entre essa chave aqui, ó, que me forma, que me diz que está escrito as partes iguais, entre essa linha roxa e essa linha vermelha, eu tenho o que nós chamamos de ângulo perpendicular, tá? Me dá aí 90 graus. E aí, se a fibra muscular formar esse ângulo com a linha média, eu tenho aqui o músculo transverso. E o oblíquo, ele está na diagonal, tá? Com relação à linha média. Então, olha os exemplos aqui para vocês verem, ó. Então, eu tenho o músculo reto abdominal. Observem que as fibras, elas estão na vertical. Então, elas estão paralelamente à linha média, tá? A linha média sagital não passa aqui, dividindo o corpo em duas partes iguais, tá? O músculo transverso abdominal, ele é bem interno, tá, gente? Ele não fica nessas camadas ele é mais profundo, tá? Do que esse daqui. Então, observem, ó, tá? Que ele tá formando, a fibra tá formando um ângulo de 90 graus. A linha média tá aqui e a fibra do músculo tá na horizontal, formando esse ângulo. E o músculo oblíquo, ele tá, ó, na diagonal, tá? A gente chama, né, essa linha, a gente fala que a linha tá torta, né? Que a linha tá torta, ela tá na diagonal, tá? Com relação à linha sagital média, tá bom? Nessa imagem aqui da frente, ó, a primeira imagem, também tem alguns músculos que a gente pode enxergar, ó, que a gente pode ver. Então eu tenho o reto, ó, reto do abdômen, que tá aqui, a linha média tá nessa região aqui. Eu tenho o oblíquo externo, ó. Tá vendo que ele forma um ângulo na diagonal com relação à linha média? O outro músculo que eu mostrei, ele tá mais para dentro, por isso que não dá pra gente ver, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Quanto à origem e inserção, tá? Então, como eu vou classificar o músculo? Acho que vocês já devem ter ouvido falar no bíceps, no tríceps, no quadríceps. Então, quando ele se origina de um ou mais tendões. Então, se a gente voltar na imagem aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá? É o que? É uma estrutura, que a gente vai ver mais à frente, que conecta o músculo ao osso, tá? Então, se eu pensar assim, que a origem, né, do músculo, ele tá ligado a um ou mais tendões, eu vou chamar de bíceps. Bíceps 2, então ele tá ligado a dois tendões. Quadríceps, quatro tendões, tá bom? E quanto à inserção, eles se inserem em um ou mais tendões, então ele é o flexor longo dos dedos, por exemplo, é um
um exemplo aqui de quando que esse músculo ele se insere em um ou mais tendão, tá? Essa parte aqui ela é um pouco meio confusa, mas não se preocupem que nós vamos ver mais à frente quando falarmos de tendão, e aí vai ficar claro, vai ficar fácil de vocês entenderem a diferença entre origem e inserção, tá? Olha aqui o quadríceps. O quadríceps, ele é o conjunto de vários músculos, tá? Então eu tenho o reto femoral, o vasto intermédio, o vasto medial e o vasto lateral, que é o que a gente usa para aplicar injeções, tá bom? Então, o quadríceps, ele tem o quê? São 4 músculos, tá? Com várias ligações diferentes, tá bom? Aqui de novo, ó, tá? Dá para vocês verem, ó. O músculo flexor dos dedos, tá vendo, ó? E ele se origina, tá? Aqui, ó, de uma mesma estrutura. Aqui são os tendões, ok, ó? É o tendão flexor comum, tá? E os ossos, então o músculo é conectado no osso, tá? Através dessas estruturas aqui, tudo bem? Quanto à nomenclatura, tá? O nome dado aos músculos, ele é derivado de vários fatores. Dentre eles, né, o fisiológico e o topográfico. Então, por exemplo, eu posso dar um nome a um músculo de acordo com a ação dele. Então, eu tenho um músculo que chama extensor dos dedos. Por quê? Porque ele estende os dedos. Eu posso dar um nome no músculo de acordo com a ação associada à forma. Por exemplo, pronador, que é um músculo, né? Pronador, pronar significa inclinar, né? Então o músculo vai chamar pronador redondo ou pronador quadrado, tá? Porque esse músculo tem a função de inclinar. Ação associada à localização. Então eu tenho o flexor superficial dos dedos. Com relação à forma, né? Músculo deltoide, que é a letra grega, só que de cabeça para baixo. Localização tibial anterior, tá? Tudo isso são músculos, tá bom? Número de origem, né? Bíceps femoral, tríceps braquial. Então, foi o que a gente acabou de falar agora há pouco, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui para depois a gente vir para o tipo dos músculos. Lembrando que essa parte do tipo dos músculos, a gente meio que já viu quando falamos de tecidos. A gente vai mais relembrar, tá ok?